clareza, discernimento espiritual, Pai, para entendermos o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Oh, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva, eficaz e é poderosa, e é mais poderosa do que uma espada de dois gumes, Pai. A Tua palavra, Pai, ela vai trazer discernimento, Pai, ela vai trazer, Pai, luz, clareza para nós nessa manhã, Pai, sobre o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela nunca fica desatualizada, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela sempre se renova todos os dias, e nós podemos confiar em Ti, confiar naquilo que o Senhor diz e prometeu. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, trazendo, Pai, convencimento, trazendo, Pai, confirmação à Tua palavra nessa manhã, Senhor. E eu declaro, Pai, corações abertos, mentes cativas à Tua palavra, e declaro que sairemos daqui transformados em nome de Jesus. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Obrigado, louvor. Bom dia, igreja. Você pode ser mais animado que isso. Vocês tomaram café da manhã? Dá um bom dia bem forte, então. Bom dia. De novo. Bom dia. Isso. Você está animado para essa manhã? Você está com o seu coração aberto, cheio de expectativa para receber da parte de Deus? Glória a Deus. Amém? E não sei se você me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram. Se você não me acompanha, segue lá, @ViníciusMisael. Mas eu compartilhei um post, na sexta-feira, eu acho, sobre o que nós estamos vivendo, ou está acontecendo no mundo. Você tem acompanhado um pouco do noticiário? O que está acontecendo no mundo? Sim ou não? E eu senti essa urgência de falar sobre esse assunto e trazer esse assunto para a igreja também. Amém? Aleluia! Sabia que nós estamos vivendo os últimos dias? Abre comigo lá em Atos, capítulo 2. Aqui no capítulo 2, para contextualizar um pouco para vocês, Pedro, acontece a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, amém? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele se levanta para pregar uma palavra inspirada por Deus. E ele diz que esse derramamento do Espírito Santo, no versículo 15, estes homens não estão embriagados, como vinhos pensando, porque esta é a terceira hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, fala comigo, últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está dizendo aqui, olha, quando o Espírito foi derramado, quando houve o derramado do Espírito, ele falou, agora começou o que Joel profetizou sobre os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Pedro já, quando o Espírito desceu sobre a igreja, disse, esses são os últimos dias. Mas nós já estamos há 2000 anos nesses últimos dias. Agora, meu irmão, a gente nunca esteve tão perto do fim. A gente poderia dizer que a gente está nos últimos segundos dos últimos dias, sabe? Ou nas últimas horas dos últimos dias.
Porque quando Pedro fala sobre esses últimos dias, ele está falando sobre uma dispensação. Quando a gente estuda escatologia, que é a doutrina ou o estudo dos últimos dias, a gente estuda as profecias bíblicas, a gente estuda o panorama bíblico, amém? Como que Deus planejou todas as coisas. Deus dividiu o tempo em 7 dispensações, amém? São períodos específicos de tempo onde Deus ele se relaciona com o homem de maneira diferente. E nós estamos na penúltima dispensação, chamada de era da igreja, ou dispensação do Espírito, amém? Nós estamos na cauda, no finalmente ali, no finalzinho, amém? Por isso que Pedro, ele fala sobre os últimos dias. Ainda vai haver uma dispensação chamada de milênio, mas o que Pedro está querendo dizer aqui, a respeito dos últimos dias, é que depois dessa dispensação vai haver uma grande transformação na terra. A Bíblia fala sobre um período chamado de tribulação, onde muitas coisas vão acontecer na terra, onde a terra vai ser purificada para começar uma nova dispensação chamada milênio, onde o próprio Cristo vai governar sobre a terra, onde não vai existir maldade, enfermidade, doença, dor, amém? Onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, amém? E Pedro, ele fala isso lá na sua epístola, ele dá mais detalhes a respeito disso, desses últimos dias. Abre comigo lá na epístola de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, acharam? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha isso, Pedro, ele estava sempre trazendo esclarecimento. Ele já tinha falado uma vez, agora ele está trazendo esclarecimento de novo, amém? Ei, meu irmão, a gente precisa estar sempre relembrando as mesmas coisas, amém? Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, amém? Ele falou, sua mente já foi esclarecida, vocês já estudaram sobre isso, e eu já falei sobre isso em 2023, em outubro a gente fez uma série sobre sinais dos tempos. Quem lembra dessa série? Amém? Eu não vou trazer novamente uma série. Se você quiser lá, procura no YouTube, para você ter mais discernimento, clareza, né? Se quiser mais clareza ainda, faça o rema. Amém? Sua vida não será mais a mesma. Não dá para a gente abordar tudo aqui em uma ministração de 50, 60 minutos, amém? Mas a gente vai trazer luz sobre alguns assuntos que estão atuais e que a gente está vendo acontecer no mundo, amém? E ele está falando, olha, eu já esclareci, eu estou trazendo, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Fala comigo, eu sou esclarecido a respeito disso. Se não é, vai ser esclarecido hoje, amém? Mas se você já é esclarecido, vai trazer novamente luz para você, amém? Despertar você, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, eita glória, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, fala comigo, últimos dias, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Né? Tem gente que fala, e aí gente, mas vocês estão falando desse negócio de arrebatamento aí faz quantos anos vocês estão falando disso? Na verdade Pedro já falava sobre isso há 2000 anos atrás. Paulo já falava sobre arrebatamento há 2000 anos atrás. Por quê? Desde que começou a era da igreja, o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento, amém? Paulo, tanto é que Paulo, ele se incluía no grupo dos que seriam arrebatados. Ele acreditava que seria arrebatado. Meu irmão, se Paulo há 2000 anos atrás acreditava que seria arrebatado, imagina você. Amém? Ele falava, nós os vivos. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, depois a gente volta para aí.
Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Acharam? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, ou dos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Fala comigo, o mundo não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Assim ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha isso. Paulo, ele achava que estaria vivo nesse dia. Tamanha era a sua expectativa. Amém? Pedro vai falar a mesma coisa. Olha, tem um povo aí falando, escarnecendo a gente, dizendo: olha, cadê essa promessa de que Jesus voltaria? Versículo 4, volta lá para 2 Pedro 3:4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esqueci que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, através da água e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não devieis esquecer. Fala comigo, isso eu não posso esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus está sendo longânimo, paciente. O que é longânimo? Ânimo longo. Deus tem um pavio longo, meu irmão, mas o pavio acaba. Amém? A tolerância de Deus, ela está acontecendo ainda, mas um dia Deus, Ele vai julgar o mal sobre a terra. Amém? Esse julgamento de Deus é chamado de tribulação, onde Deus, Ele vai julgar toda a maldade que está sobre a terra. Talvez você se pergunte: mas por que Deus permite que o mal aconteça? Por que Deus não impede que o mal aconteça? Meu irmão, Deus está sendo longânimo. Deus está deixando as pessoas viverem de acordo com seus próprios princípios, de acordo com seus próprios valores. Amém? Mas um dia Deus está dando a oportunidade das pessoas crerem. Amém? Mas um dia Ele vai manifestar o seu julgamento sobre a terra. Deus está dando espaço para as pessoas crerem nele, de maneira autêntica, de maneira genuína. Eu até fiz um post esses dias também falando sobre isso. Algumas pessoas perguntam: mas por que Deus não aparece para as pessoas? Por que Deus não aparece para o incrédulo, para o ateu? Alguém já se perguntou isso? Não seria muito mais fácil, né? Deus aparece, pronto, resolveu o problema. Quem é incrédulo crê e vai para o céu. Agora, meu irmão, imagina se Deus aparecesse para essa pessoa. A pessoa praticamente ela não teria opção. Fé é você acreditar em uma coisa que você não vê. Para você se aproximar de Deus, você precisa de fé. Hebreus 11:6. Porque agrada a Deus fé. Fé é acreditar em alguma coisa que você não vê. Uma vez que você viu, já não tem fé. Amém? Uma vez que Deus aparece para a pessoa, a oportunidade dela crer voluntariamente praticamente acaba. Praticamente o livre-arbítrio dela não é livre, é praticamente forçado. A pessoa chega a uma constatação óbvia: Deus existe.
Não existe espaço para fé, para crer. Amém? Para escolha. Sem escolha não tem amor. Sem escolha não tem adoração. Amém? Então Deus deixa o seu espaço. O espaço para você, meu irmão, crer de maneira genuína. Que você busca a Ele de maneira genuína, através da sua fé. Mesmo não vendo, você crê que Ele existe. Amém? Aleluia. Mas, meu irmão, nós estamos chegando no final dos tempos. A Bíblia nos traz vários sinais, e a gente abordou isso naquela série sobre os sinais dos tempos, vários sinais que apontam para o fim. Abra comigo em Mateus. Capítulo 24. Jesus aqui, ele vai falar sobre vários sinais que vão acontecer na tribulação. O que Jesus está falando aqui é o que acontece na tribulação, amém? E ele fala no versículo 6, versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de, fala comigo, guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Fala comigo, princípio das dores. Essa palavra dores aqui, ela faz referência literalmente às dores de parto de uma grávida. Então quando uma mulher, ela está para dar luz, né, e ela começa o seu trabalho de parto, ela começa a sentir dores. Cadê as mães aqui? Quem já teve um parto normal? São dores intensas, sim ou não? Não sou mulher, né, para saber dessas dores, mas minha esposa teve um parto normal e eu sei que estava lá com ela, né? Eu sei que ela sofreu bastante. A mulher sofre ou não, gente? Dói ou não dói? Né? Dizem que uma das piores dores que se pode sentir, né? É a dor do parto. A Bíblia diz que o mundo entrará em trabalho de parto. Meu Deus do céu. Jesus falou, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Vocês vão ouvir falar de epidemias, de pestes. Vocês vão ouvir falar de falsas doutrinas. Vários sinais vão acontecer no mundo. Isso é o princípio das dores. Isso é o começo do trabalho de parto. Porque o mundo vai entrar em trabalho de parto, meu irmão. E toda vez que uma mulher entra em trabalho de parto, ela entra para um objetivo, né? Qual que é o objetivo? Nascer a criança. O objetivo é o trabalho de parto? Não, o objetivo é o quê? O nascimento da criança. A finalidade do trabalho de parto é o nascimento da criança. Aleluia. Um novo reino está sendo gerado, meu irmão. Esse reino é o milênio, o reino em que Jesus vai estabelecer um reino de justiça, paz e alegria sobre a terra, amém? Jesus vai vir sobre a terra e Ele vai estabelecer, Ele vai eliminar o caos que está no mundo. Porque quem governa o mundo não é Deus. Deus não está por detrás das tragédias do mundo. Deus não está por detrás do que acontece no mundo. O mundo está sob o governo de Satanás, meu irmão. Porque quando Adão pecou lá no Éden, Deus deu a terra para Adão. E Adão pecou e entregou a terra para quem? Satanás. Satanás levou Jesus num lugar alto, mostrou todos os reinos e falou: se você prostrar e me adorares, eu vou te dar tudo isso, porque a mim me foi dado, entregue. Ou seja, Satanás é o Deus desse século. Ele é o príncipe da potestade do ar. O que a gente vê de maldade no mundo não é Deus. Deus não é responsável pela enfermidade, pela morte, pela doença, pelas guerras.
pelas tragédias do mundo. O mundo está sujeito à maldade, porque Adão entregou isso a Satanás. Adão deu essa autoridade para o diabo. Amém? Aleluia, mais um dia, aleluia. Jesus vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino sobre essa terra. Aleluia. Mas esse mundo, esse sistema que você está vendo, ele vai entrar em trabalho de parto. Vai sentir dores. Esse mundo atual, ele vai sentir dor para que o novo venha. É como, meu irmão, um processo de renovação de pele. De alguns répteis, eles precisam tirar a pele velha para que o novo possa vir. Jesus falou: não se coloca vinho novo em odre velho. Amém? Esse mundo está caído, meu irmão. Esse mundo está perdido. E para que o novo venha, aleluia, para que o reino venha, a criança nasça, o mundo vai entrar em trabalho de parto. E é isso que Jesus está falando. Amém? E ele fala: olha, quando vocês ouvirem sobre guerras, rumores de guerra, isto é o princípio das dores. Só que o princípio das dores, ele já é a tribulação. Amém? Ele já é o início da tribulação. Porque quando a mulher entra em trabalho de parto, já é o princípio das dores. As dores vão se intensificando, aumentando cada vez mais. As contrações ficam cada vez mais ritmadas. O espaçamento diminui cada vez mais entre as contrações. Isso está dizendo o quê? Sinalizando: olha, o bebê vai nascer. O bebê vai nascer. Amém? Jesus fala: olha, o princípio das dores é quando a mulher começa o trabalho de parto. Então o que nós estamos vendo no mundo não é o princípio das dores. Tem gente que interpreta isso aqui errado, achando que a gente já está vivendo o princípio das dores. Não, o princípio das dores já é a tribulação. A gente não está na tribulação. Amém? Por que a gente não está na tribulação? Porque a gente está aqui. Amém? Só porque a igreja está aqui. Amém? O anticristo não foi revelado ainda. Amém? Não dá tempo da gente entrar em alguns textos aqui, mas se você ler lá 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que a tribulação ela só pode acontecer antes que a igreja for arrebatada, ou seja, depois que a igreja for arrebatada e o anticristo se revelar. Amém? Então, a tribulação só pode acontecer depois que a igreja for arrebatada e o anticristo se revelar. Isso não aconteceu ainda. Amém? Então nós não estamos na tribulação. Nós não estamos no princípio das dores. Amém? O mundo não entrou em trabalho de parto ainda. Agora, antes do trabalho de parto, existe algo que a mulher experimenta, chamada contrações de treinamento. Já ouviu falar? Essas contrações são chamadas de contrações de Braxton Hicks. Elas recebem esse nome em homenagem ao médico que primeiro identificou elas. Elas não são as contrações do parto, mas sim contrações do músculo do útero, que endurece, assim como ocorre com as contrações reais do parto. Semanas antes do parto, ou da mulher entrar em trabalho de parto, o útero dela começa a treinar. O útero dela começa a contrair do nada, ter contrações. Por quê? Está treinando. E a mulher tem um vislumbre do que é a dor do parto. Ela começa e termina, mas não começou ainda. Ela tem alguns sinais que estão apontando para o bebê nascer. Ó, está chegando a hora. Se prepara. Meu Deus do céu, gente. Olha, se prepara, porque o trabalho de parto está chegando. Agora a mulher não sabe nem o dia nem a hora. Amém. Abre comigo lá em 2 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Acharam? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, Paulo acabou de falar sobre o arrebatamento, no capítulo 4, versículo 13 a 18. Amém? Então ele continua o texto. Antes não tinha divisão de capítulo e versículo, então ele não mudou de assunto, ele está continuando o texto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas do quê? Do arrebatamento. Não há necessidade que eu vos escreva, ou seja, em relação ao tempo que isso vai acontecer, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como o quê? O ladrão avisa quando está chegando. Ele liga para você de madrugada, ei, você está aí? Eu posso assaltar a sua casa hoje? Você está viajando? Ele faz isso. Ele avisa, não, vem de surpresa. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. Esse dia do Senhor é a própria tribulação, amém? Quando o mundo andar dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Quem não vai escapar? O mundo, amém? Quem vai escapar? A igreja, aleluia, amém? Ele fala que de nenhum modo escaparão, está falando sobre o mundo. O mundo vai andar dizendo paz e segurança, mas sobre eles virá uma repentina destruição. A mulher, quando tem essas contrações de treinamento, ela começa a sentir a dor do parto, mas começa e depois para. Aí fica um tempão sem vir, aí vem de novo. E quanto mais se aproxima da hora do parto, vão ficando intensas essas dores. Essas contrações de treinamento vão ficando mais perto uma da outra. Agora a mulher nunca sabe a hora do parto. Na verdade, mulheres, né? Quando Elisa foi nascer, ela nasceu de manhã, e aí a Ariane acordou, né? A bolsa estourou. Ela foi no banheiro, ela falou, amor, eu estava dormindo, né? Eu acho que umas 6 horas da manhã. Eu estava dormindo, ela acordou e falou, amor, acho que a bolsa estourou. Eu falei, essa hora? Mas já. E tem hora para nascer? Não tem hora, a gente não sabe nem o dia nem a hora, é a hora do bebê, não é verdade? Quando estoura a bolsa, é a hora que o bebê quer nascer, amém? Quando você faz uma cesárea, aí você marca a hora, aí você agenda. Agora o parto natural, ele acontece na hora que o bebê quer, amém? Pode ser de madrugada, 1 hora da manhã. Emanuel nasceu de madrugada, amém? A mulher está sujeita, mas ela sabe que está perto. Meu Deus do céu, uau, aleluia. Ela tem os sinais, ela está percebendo. Meu irmão, se na tribulação a Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerra, imagina antes da tribulação. A gente está vivendo esse período onde a terra está dando sinais, as contrações de treinamento. E como que a gente sabe que estamos mais perto do fim? Eu não estou falando aqui, meu irmão, que Jesus vai voltar amanhã, amém? Eu não estou falando que o arrebatamento vai acontecer hoje. Pode ser, pode. Você está pronto? Pode ser hoje. Você pode nem ter amanhã. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser daqui a 200 anos. Você precisa estar pronto, meu irmão. Aleluia. Independente de. Amém. Agora, como que a gente sabe que estamos mais próximos do fim? Pelos sinais, pelas contrações de treinamento. O corpo está dando sinais. Olha, o parto se aproxima. Eu não sei quando vai ser, mas está perto.
Amém? E como isso se relaciona com o que a gente está vendo no mundo? A gente falou na série sobre vários outros sinais. Você pode assistir a série depois, que estão acontecendo no mundo, que você pode olhar para o mundo e você precisa olhar e dizer: o mundo está se preparando, a terra está se preparando para a tribulação. Agora, se você acompanhou a notícia, nessa semana, Israel, ele atacou as instalações nucleares do Irã. Por quê? O Irã já declarou abertamente que ele quer varrer Israel do mapa. O presidente, o líder do Irã, que é um líder religioso e político, ele já disse: olha, a gente quer varrer Israel do mapa. E eles estão querendo desenvolver, ou estão no processo de desenvolvimento de uma bomba nuclear. Eles não têm, mas estão querendo, estão no processo de. Vocês estão aqui? E Israel entendeu que eles tinham poder para fazer 9 bombas nucleares. Um país como o Irã, meu irmão, com uma bomba nuclear. O que aconteceu? Israel, ele sabe desse programa há muitos, todo mundo sabe que o Irã está enriquecendo urânio. Para você ter bomba nuclear, você precisa enriquecer urânio. Todo mundo sabe que o Irã está enriquecendo urânio. Só que você pode enriquecer urânio para fins benéficos, que é o quê? Energia nuclear, amém? Produção de energia elétrica, ou para produzir uma bomba atômica. E o Irã sempre fala: não, a gente está produzindo energia elétrica, a gente está querendo melhorar a nossa matriz energética. Só que todo mundo sabe que eles estão querendo produzir uma bomba atômica. E faz muitos anos que Israel está monitorando isso, e faz muitos anos que Israel queria atacar o programa nuclear do Irã. Isso faz anos. Ele estava só esperando o tempo certo. E o tempo certo foi semana passada. Faz anos que Israel está planejando esse ataque. Eles não destruíram completamente, mas eles mataram alguns cientistas, porque para você ter uma bomba atômica você precisa de mente, cientistas, amém, que vão planejar, que vão projetar aquela bomba. Então eles mataram especificamente alguns cientistas que fazem parte do projeto nuclear. Tentaram destruir algumas instalações, mas eles o Irã tem instalações debaixo da terra. Eles precisariam de mísseis dos Estados Unidos, os Estados Unidos não forneceu esses mísseis para eles, mas eles, de certa forma, atrasaram um pouco o Irã, entenderam? E aí o Irã revidou, Israel revidou também, e vai ficar nesse negócio. E aí o mundo está em alerta em relação a justamente essa escalada no Oriente Médio. A gente também está vendo na Europa, né, Rússia e Ucrânia cada vez mais, o Putin, né, que é o líder da Rússia, fazendo ameaças nucleares. A Rússia é a maior potência nuclear que existe no mundo, amém? A Rússia está cada vez mais ameaçando usar o seu arsenal nuclear, amém? Então a gente está vendo essa crescente tensão no mundo. Agora deixa eu falar uma coisa: e se a Bíblia já tivesse profetizado isso? Se a Bíblia já tivesse profetizado que as nações queriam destruir Israel. Você sabia que a nação de Israel é um milagre? O Estado de Israel é um milagre. Se você pegar o mapa de Israel, ele está cercado por inimigos. Até 1948 não existia Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. E eles criaram lá naquela região onde os judeus foram expulsos muitos anos antes pelos romanos. Eles voltaram para a terra deles. Isso foi um milagre, meu irmão. Desde que os judeus voltaram para a sua terra, os seus inimigos, os muçulmanos, eles querem tirar Israel de lá, porque é incômodo ter Israel lá. Tem um documentário, não sei se ele está disponível ainda, chamado
esqueci o nome, da Brasil Paralelo, que fala sobre a guerra do Hamas com Israel, que eles falam que do rio ao mar, que eles falam justamente porque tem o rio Jordão e tem o mar Mediterrâneo. Eles querem que a Palestina seja justamente do rio ao mar, ou seja, eliminar o Estado de Israel. As crianças crescem, nascem doutrinadas a odiar judeu, a matar judeu. Isso é um forte sentimento antissemita ou contra o povo de Israel. Isso vem da onde, gente? Vem de Deus? Vem da cabeça deles? Não. Isso é do diabo. Por quê? Porque na tribulação, o anticristo ele vai querer eliminar o povo judeu. Vamos ver algumas profecias. Abre comigo lá em Jerusalém, em Zacarias. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Acharam? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dela. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Olha isso. Farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Israel está cercada de inimigos. E também para Judá, diante do sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. A Bíblia diz que as nações da terra, elas se voltarão contra Israel. Mas Israel, Jerusalém, vai ser uma pedra difícil de carregar, uma pedra pesada de carregar, um cálice de tontear ou de embriagar o seu oponente. Eles não vão conseguir. Aleluia. Abre comigo em Salmos capítulo 83. Versículo 2: os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Meu irmão, é exatamente isso que está acontecendo. O Irã, ele quer exatamente riscar o nome de Israel do mapa. Você acha que o que está acontecendo no mundo é coincidência, meu irmão? Não. Tudo está se alinhando para o cumprimento das profecias. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, as nações se voltarão contra Israel. A Bíblia fala sobre uma grande guerra chamada Gog e Magog, onde várias nações confederadas se ajuntarão contra Israel. Muitos interpretam essas nações como possivelmente a Rússia. Você sabia que a Rússia é amiga do Irã? Você sabe quem fornece drones para a Rússia? O Irã. Você sabe quem fornece petróleo e gás para o Irã? A Rússia. E eles têm outro amigo, chamado China. Esse é chamado eixo das ditaduras. Temos várias ditaduras no mundo.
tem o eixo das democracias. A gente pode dividir o mundo geopoliticamente em dois blocos: o eixo das ditaduras e o eixo das democracias. Do lado das ditaduras a gente tem China, tem Rússia, tem Irã, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. Só país gente boa, só governante pacífico, né? Putin, Kim Jong-un, né? Os caras, gente boa. E do outro lado a gente tem o eixo das democracias. Nunca o eixo das ditaduras foi tão unido. As democracias estão fragmentadas. Os Estados Unidos não quer mais oferecer apoio para a Ucrânia ficou sozinha na guerra da Europa. E eu não quero trazer alarmismo, tá, gente? Eu não quero trazer sensacionalismo, deixar você preocupado, arrepiado, meu Deus do céu. Não, meu irmão, eu estou falando o que está acontecendo no mundo, amém? É discernimento espiritual em relação ao que está acontecendo no mundo. Se você pegar vários analistas de política e geopolítica, todos falam que nós nunca estivemos tão perto de uma terceira guerra mundial. Hoje nós temos 2 conflitos mundiais, regionais: Rússia e Ucrânia na Europa, Israel e Irã no Oriente Médio. Temos um possível conflito na Ásia, China e Taiwan. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial surgiu da mesma forma? Eram 3 conflitos regionais: Alemanha na Europa, Itália no norte da África e Japão na Ásia, que se uniram. Eles olharam um para o outro e falaram: ei, parece que a gente quer a mesma coisa, né? Vamos se unir? E aí se uniu Alemanha, Itália e Japão. Quando os Estados Unidos entrou na guerra, o Japão atacou Pearl Harbor, né? Entraram na guerra, os Estados Unidos virou mundial. Então, esses conflitos regionais, se eles se unificarem, a gente tem uma guerra mundial. Se a China atacar Taiwan, e muitos dizem que isso é só questão de tempo para acontecer, vai acontecer. É que nem o ataque de Israel às instalações do Irã. Todo mundo sabia que ia acontecer, só não sabia quando. Aconteceu. A China invadir Taiwan é a mesma coisa, todo mundo sabe que vai acontecer. A gente só não sabe quando. É que nem o arrebatamento, todo mundo sabe o que vai acontecer. A gente só não sabe quando. Mas a gente começa a ver sinais. A gente começa a ver sinais de uma terceira guerra mundial. Vocês estão aqui? Agora, isso é para gerar medo em você? Por quê? Meu irmão, porque você tem esperança, amém? Você tem uma bendita esperança, aleluia! Abre comigo lá em Tito. Tito capítulo 2, versículo 13. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Vamos ler do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, Jesus veio para salvar todo mundo, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando o quê?
Oh, aleluia. A bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. A gente não está aguardando a tribulação. A gente não está aguardando a terceira guerra mundial. A gente está aguardando o quê? Jesus voltar, meu irmão. Porque antes de tudo isso acontecer, Jesus volta. Aleluia. Antes da tribulação acontecer, Jesus volta para buscar a sua igreja. Aleluia. Amém. Então você não vai olhar para o medo preocupado. Para o mundo preocupado. Você não vai olhar para isso que está acontecendo. Olhar essa imagem foi justamente para causar impacto. Amém. Mas não é para você olhar para ele e ficar com medo. Porque você não vai estar aqui. Aleluia. Quando a coisa ficar feia, meu irmão, e a coisa vai ficar feia, porque a Bíblia diz que vai ficar feia. Eu não estou sendo profeta do caos, amém? Não, a Bíblia diz que vai ficar feio. É só você ler Apocalipse. Eu estou sendo até, meu irmão, bem suave aqui. Se você ler Apocalipse, você vai ver que o negócio vai ficar feio. Amém? Agora, nosso foco está nisso? Não, você não vai estar aqui, meu irmão. Amém, aleluia. Nós estamos aguardando. Agora, se o mundo está se preparando para a tribulação, você tem que se preparar para o arrebatamento. Você está pronto para o arrebatamento? Você está pronto para encontrar Jesus? Aleluia. Porque pode acontecer num piscar de olhos, meu irmão, a qualquer momento. Aleluia. Para a gente finalizar, volta comigo lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Você está sendo privilegiado hoje de manhã, viu, meu irmão? Porque eu nem vou pregar essa mensagem de noite. Hoje de noite eu vou viajar. Dar aula na escola de ministro em Aracaju. Você está sendo privilegiado hoje de manhã. Amém? De receber essa mensagem. Capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Quem não vai escapar? O mundo. Eles não vão escapar. Ele está falando aqui para o mundo. Ele está falando para a igreja, mas esse escaparão é o mundo. E ele diz no versículo 4: mas vós, está falando com quem? Com a igreja. Antes ele estava falando do mundo. O mundo vai dizer paz e segurança, mas lhes sobrevirá repentina destruição. Mas vós não estáis em trevas. Fala comigo, eu não estou nas trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Quem é filho da luz aqui? Assim pois não durmamos. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. O mundo vai ser pego de surpresa, mas você não. Por quê? Porque você não é das trevas, você é da luz. Amém? Você não está no escuro, você está na luz. Olha só. Curso de oração, o que vamos fazer? O curso de oração. Eu tenho coragem, tenho que ficar preparado. Amém? Vigiemos. Amém? Oremos. Ah, foi de propósito. Agora que eu fui. Acho que foi de propósito mesmo. Vigiemos, oremos. Amém? Para o que? Permanecer na luz. Porque mesmo na luz você pode estar dormindo. Você está dormindo? Eu já servi o exército, meu irmão. E no exército a gente tirava um serviço de guarda quartel. E a gente ficava com um fuzil, né? 762, guardando o quartel.
A gente tinha que ficar atento. Soldado, meu irmão, é um sentinela. Ele tem que ficar atento. Imagina se alguém invade o quartel, rouba minha arma, me mata e rouba as armas do quartel. Pode acontecer? Pode. Então o sentinela tem que estar atento. Ele não pode dormir. Ele não pode estar escutando música. No frio, quando vinham essas ondas de frio aí, a gente não podia ficar. A gente tinha uma japona, né, que era um casaco grandão assim. A gente não podia colocar o capuz. Por quê? Prejudicava a audição. Você tem que estar com os ouvidos atentos, percebendo o que está acontecendo, ouvir os barulhos, os sinais. Amém? Para que você não seja surpreendido. Um sentinela não pode ser surpreendido. Fala comigo, eu sou um sentinela. Você não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você não está dormindo. Você está atento, você está olhando para o que está acontecendo, e você sabe, irmão, o Espírito Santo está te avisando, está te sinalizando, ei, está chegando a hora. A gente vai saber o dia e a hora? Não. Mas a gente está vigilante, a gente está atento, a gente, meu irmão, está percebendo o que está acontecendo, amém? Aleluia! Além disso, meu irmão, além de estar atento e vigilante, nós precisamos anunciar essa verdade para o mundo. Amém? A Bíblia diz que o mundo vai ser pego de surpresa. Agora, se depender de mim, eu vou avisar para o máximo de pessoas que eu puder. Eu vou sinalizar para o máximo de pessoas que você puder. O que você vai fazer? Depois que acabar esse culto, você vai pegar essa mensagem e você vai compartilhar essa mensagem. Amém? Para quem precisa ouvir. Aleluia. Depois a gente vai editar ela, vai cortar ela, vai ficar só a mensagem. Agora a gente está gravando o culto inteiro. Depois a gente edita, deixa só a mensagem. Se você quiser esperar, pode. Talvez Jesus volte até lá. Talvez não dê tempo, mas ou pode ser que dê tempo também. Vocês estão aqui? Aleluia. O louvor pode subir. Aleluia, fique de pé no seu lugar. Fala comigo, eu não vou ser pego de surpresa. O fim se aproxima, meu irmão. Mas quem está em Cristo, para você que está em Cristo, é só o começo da eternidade. Amém? O fim para a gente é o começo. Olha que paradoxo. Quando o tempo acabar, quando os dias nessa terra acabarem, nós estaremos na eternidade. Amém? Desfrutando de justiça, paz e alegria, sem dor, sem sofrimento, sem limitações. Aleluia. Na presença dEle, sem morte, sem luto, sem lágrimas. Aleluia. Você pode fechar seus olhos?